Hoje temos a oportunidade de conversarmos, de compartilharmos o tarô, o que para mim é bastante interessante e gratificante também. Agradeço de você estar acompanhando essa conversa. Vamos começar de um começo mesmo. O tarô, eu acredito que ele seja uma saga, uma jornada. E essas jornadas, elas são contadas em mitos, contos de fada, mito, por exemplo, o mito de Hércules, os 12 trabalhos de Hércules, e eu posso citar muitos outros, né? Contos de fadas, aonde o herói tem que passar por várias etapas e ele é desafiado, e isso também é contado em livros religiosos, como o Bhagavad Gita, que tem a jornada do herói. Enfim, então essa questão de simbolizar a jornada, a trajetória humana na vida, é muito comum e muito favorável. E eu acredito que o tarô seja mais uma forma de fazer isso, mais uma maneira de abordar essa trajetória humana. Para mim, cada carta do tarô representa uma forma, um momento, uma maneira de eu abordar determinada experiência da minha vida. O que eu tenho em mente com relação ao tarô é que você pode viver qualquer experiência, não importa qual, e de repente quando você abre o tarô está te descrevendo a maneira que você está vivendo aquilo. Então é isso que fica mais forte toda vez que eu me proponho falar de tarô. Foi assim que eu tive a impressão a respeito deste livro de página solta que é o tarô. Eu vejo desta forma. Então, se a pessoa chega para mim e diz que ela vai entrar num processo de um novo emprego, por exemplo, e eu abro o tarô, é como se aquelas cartas estivessem dizendo a maneira pela qual aquela pessoa vive aquela experiência. E o mais interessante é que aquela carta para aquela pessoa tem um sentido. Para outra pessoa, não é que vai ter um sentido completamente diferente, mas a pessoa vai absorver outros elementos da mesma carta. Então é algo muito amplo, é algo muito abstrato. E eu sou extremamente contra, até pela profundidade que o tarô mostra ter, que as pessoas tentem aprendê-lo no nível do conceito. A carta 5, ela quer dizer tal coisa, eu não acredito nessas coisas. Eu acho que o nível do tarô é outro. Ele é muito mais abstrato. E se eu tento trazê-lo para um nível tão racional, eu estou perdendo muito dos elementos dele. Viver e se relacionar com o tarô é uma relação, é uma troca. Aquilo vai fluindo, como é a vida. Não há um manual para se viver a vida. Não há muito como você dizer para uma pessoa faça assim ou faça assado. Aquilo que nós podemos orientar ou que nós podemos aconselhar, que é pior ainda, é muito restrito, porque a experiência é de cada um. E o tarô mostra muito isso. Eu acredito que é como você abrir um livro. Eu de repente falo para um de vocês, olha, leia esse livro que ele é muito interessante, ele é muito profundo. E a pessoa vai ter uma abordagem do mesmo livro diferente da minha, pelas condições dela, pelos elementos dela. O tarô tem muito isso. É uma jornada nos arcanos maiores de 22 cartas. O louco é chamado assim no Brasil, que tem outros nomes como o tolo, que eu acho que tem mais a ver, mas não importa, porque nome é informação, como eu disse a vocês, o importante é o conceito, é o sentido. O louco, na maior parte dos tarôs, ele não tem número, ele é o zero. Porque é como se ele representasse, ele se refere à nossa alma, ao nosso ser, ao nosso espírito, melhor dizendo. E ele está andando num abismo, roupas coloridas, irreverente, com uma trouxinha nas costas. Aquela trouxinha representa a nossa vivência, representa tudo aquilo que eu venho acumulando nestas vidas já vividas. Ali eu tenho alguma bagagem, e esta bagagem vai comigo para onde eu for, porque aquilo que eu sou, ninguém pode me tirar, só o que eu tenho que pode ser tirado de mim.
O louco é irreverente. Por quê? Porque na condição de alma, ele tem uma forma, ele tem um estado. Na condição de encarnado, ele começa a viver uma outra realidade, tridimensional, preso, entre aspas, a um corpo físico, subordinado a uma atividade mental, racional, cartesiana. E enquanto alma, ele não vive desta maneira. Por isso que ele se mostra na carta tão desprendido, tão solto, tão sem o peso da relação da gravidade, do tridimensional. O que representaria o louco? Ele começa e termina. Ele é o princípio e o fim. É quando eu começo a vir novamente para a vida terrena e quando eu volto a sair desta vida. Então, o louco, ele não é uma carta para ter um número, porque ele não faz parte desta sequência como as outras cartas. Ele é, supostamente, o ser que atravessa por estas cartas. Existe uma sequência natural no tarô? Sim e não. Se a gente abolir essa ideia de didático, de informação, a gente vai ver que nós podemos, lógico, fazer uma sequência natural no tarô, mas não é tão importante. Importante é você sentir que quando aquela carta está ali, algo vem para você. A leitura do tarô é uma prática e é algo que vai te sintonizando cada vez mais à medida que você não use a razão. A mesma coisa é a música, é a pintura, a mesma coisa são as runas e uma série de outras práticas. Ou elas são desenvolvidas no nível interno, por isso que é o louco que faz a jornada. Algo que não é formal, algo que não é irreverente. E que em cada um de nós, aquela bagagem que ele traz representa como eu vou conseguir ou como eu vou trocar com aquela experiência, com aquilo que está ali.